pessoal do Cartaz Cidade, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, iniciando o Em Cartaz, e dessa vez a gente está trazendo aqui uma personalidade importada de Salvador, Bahia, da nossa capital, para que possa se apresentar, para que possa se colocar em cartaz, porque ele hoje, depois de ter divulgado muitas de suas ações na internet, hoje ele é candidato a deputado estadual pelo PL e está fazendo uma visita à nossa cidade, aceitou nosso convite aqui, então eu gostaria de deixar claro aqui, evidente, os nossos agradecimentos a Diego Castro, um jovem advogado que vai se apresentar aqui para todos vocês que fazem parte de nossa audiência. Então, desde já que vocês que estão nos assistindo, que querem realmente conhecer um pouco mais de Diego Castro e um pouco mais do que ele está propondo para a Bahia como candidato a deputado estadual e principalmente para conhecer todas as ações que ele meteu contra Rui Costa e o governo do estado da Bahia, já aproveita, clica aqui no nosso sininho para você receber as nossas notificações, compartilhe, faça os comentários, pode me xingar à vontade, vocês que já estão acostumados a fazer isso com a gente aqui. O nosso objetivo aqui é te levar a informação. Então, hoje estamos aqui com o nosso querido amigo Diego Castro. Então, Diego, muito obrigado, muito bem-vindo ao nosso programa Em Cartaz, aqui no Cartaz da Cidade. E eu gostaria logo de cara, como sempre, perguntar quem é Diego Castro? Bom, Cid, obrigado pelo convite, obrigado a todos aí que nos assistem, pela audiência também. Bom, Diego Castro, baiano, advogado, 29 anos, né? Natural de Salvador, que está, eu digo que familiarizado com o ambiente político desde os 12 anos, né? Não dos 12 anos de idade, não dentro de uma estrutura partidária, mas lá já com as ações sociais, né? Que me levou ao dia a dia do ambiente político, né? Fundei meu primeiro projeto social aos 12 anos de idade e ali eu passei a reconhecer a necessidade de instrução a cabo de cidadania para a população. Todo mundo sabe que o projeto social, as ações sociais, né, elas são trampolins para o ambiente político, né, que uma hora ou outra você vai se deparar ali com uma demanda ou outra que vá recorrer à necessidade de você dialogar com a sociedade política. E isso veio muito cedo, né? Eu não tinha nenhuma pretensão de me familiarizar em ambiente político, né? Sempre gostei de ações sociais. E chegou uma certa feita que isso me levou a me desaguar numa estrutura de um ambiente político, né? Quando eu fui buscar, ali ainda muito novo, com já um pouco mais tarde, 15 anos de idade, né? Me lembro que eu participei de uma audiência pública na Câmara Municipal, se eu não me engano, de Salvador, e ali eu fiquei encantado com tudo aquilo, né? Por gostar muito de geografia, eu ficava mapeando ali, né, em casa, muito novo também, os estados, né? E procurar saber o nome do governador. Isso me despertou para a política, por incrível que pareça. E foi aí que nasceu a paixão pela política, desde muito novo mesmo, né? E aí, juntando uma coisa com a outra, com as ações sociais, né? Com 15 anos de idade, 16 anos de idade, já tinha um projeto social com 88 crianças carentes, onde, através do futebol, eu resgatava essas crianças das drogas. E aí, juntou uma coisa com a outra, foi amor à primeira vista, né? Foi se avolumando a coisa e foi se avolumando, né? Aos 16 anos de idade, né? Com o ensino médio, chegou um pouquinho mais tarde, 17 anos do ensino médio, eu vim me adentrar na política, né? Me adentrei na política estudantil, onde virei o primeiro presidente de Grêmio Estudantil de Direita no estado da Bahia, né? Quem conhece o movimento estudantil sabe que é um setor, um meio onde a esquerda historicamente dominou. Perfeito. E ali, graças a Deus, eu pude fazer essa diferença, né? Eu quebrei esse tabu. Foi uma coisa assim terrível no início. A pressão. Não só a pressão, mas as perseguições, né? Eu me lembro que as entidades de esquerda, a UNE, a AGES, a ABS, fizeram um verdadeiro boicote a todo o trabalho que eu vinha fazendo, mas com muita dedicação e graças a Deus e as pessoas que me acompanhavam naquele momento, as coisas aconteceram, né? E dali eu me familiarizei também com a política internacional, criei uma organização internacional de intercâmbio sociopolítico que está hoje em 17 países, ainda em processo de formação, desde lá aos 19, 20 anos de idade. E nós estamos aí nessa caminhada, né? Fundei em 2017 o Bahia Direita, que é esse movimento que hoje é o maior movimento de direita da Bahia. Estamos em mais de 200 municípios, né? Onde começamos inicialmente com uma página
para divulgar as ações do então deputado Jair Bolsonaro, Uhum. a qual hoje é o nosso presidente. E em 2018, fizemos a campanha do presidente com os apoiadores que tínhamos de rede social, quando a gente viu, ó, isso pode ser muito mais que uma página, né? Isso pode ser um movimento. E a gente teve essa ideia de plantar, que a gente reconhece a necessidade da política, não é só de ação, nem de mídia, mas é no dia a dia, no corpo a corpo, no convencimento diário que você faz às pessoas, no contato. Política hoje com a rede social, por um lado, foi bom que isso nos proporcionou uma tela de um celular, de uma câmera, as redes sociais, as big techs nos proporcionou uma comunicação direta com o eleitorado, mas, por outro lado, meio que esfriou esse contato direto com o povo. Isso que eu acho que não se pode perder. Acomodou o povo. Exatamente, de maneira nenhuma, né? E que é até um grande tabu que eu reconheço dentro da nossa direita, né? A gente tem uma certa dificuldade estratégica de fazer isso. E a gente notou essa questão e partiu para o campo prático, né? Do mundo concreto, de plantar as bases, de fazer coordenações nos interiores. Hoje o nosso movimento, como eu falei, está mais de 200 cidades, onde sou presidente. Temos um conselho de presidentes, então o Alexandre aqui nos bastidores me acompanhando, já é um irmão de caminhada há mais de 10 anos também. É um dos fundadores também do Bahia Direita, assim como o Murilo e Micael. E cada município a gente tem um coordenador, que tem sua equipe também. E temos as diretorias temáticas, né? Como, por exemplo, a diretoria de agronegócio, que é uma das mais, eu digo que intensas do nosso movimento. E a gente setoriza as pautas e, ao mesmo tempo, dialoga e representa os anseios da nossa comunidade conservadora, né? Como a gente gosta de chamar. Fazemos um trabalho social. As enchentes que ocorreram recentemente, a gente conseguiu fazer muita ponte para envio de donativos e agasalhos, né? De recorribilidade em questões relacionadas ao Poder Executivo, né? E ao Poder Judiciário. E aí vem nosso trabalho com as ações judiciais, agora em virtude do passaporte sanitário no período pandêmico, né? Onde fiquei conhecido como uma pessoa não grata de Rui Costa. Entrei com quase 60 processos, ações contra o governo do Estado, acumulado isso também contra gestores de esquerda. Mais de 60 ações. Será que tem muita 60. coisa errada, não? Pois é, né? 60 ações, só você, se todo mundo juntasse, então, minha Nossa Senhora. E aí, aliado a isso também, um trabalho de ser porta-voz das demandas dos conservadores no mundo, dentro do Poder Executivo, não só o Executivo estadual, né, a qual a gente infelizmente não temos um bom diálogo, a gente deixa bem claro isso, mas dentro do possível a gente tentou com requerimentos, até com processos, ações administrativas, né? E o nosso bom diálogo que a gente tem com o governo federal, onde fizemos diversas entradas lá nos ministérios para levar determinadas demandas no Poder Legislativo também, na Câmara Federal, e a gente teve sucesso em muitas delas, né? E esse é o Bahia Direita, essa é a função do Bahia Direita, não só um movimento de rede social que divulga as ações do governo, que abre os olhos da sociedade com a comunicação direta, mas também um porta-voz, né, um vetor, uma ponte para as demandas da nossa sociedade conservadora, fazendo, de fato, a representatividade política, mesmo sem ter nenhum mandato hoje, nenhum político, agora o qual estou tentando, né, para deputado estadual. Perfeito. A gente percebe que você tem uma estrutura bem organizada, que você já vem de berço aí, das suas origens, fazendo a política social. A gente percebe também que você é um homem de coragem, porque muita gente não tem coragem, às vezes, de enfrentar o sistema. Mas com esse movimento de Bolsonaro, que realmente botou o pé na porta, começou a botar o peito para todo mundo, a gente percebeu que muita gente que também era pessoa de coragem, mas estava um pouco assim acomodada, como você, começou a aparecer mais. E a gente percebe que você é uma pessoa jovem, que tem muito tempo aí de futuro pela frente, possivelmente com muito trabalho a ser executado. Isso não te dá um pouco de friozinho na espinha, não? Saber que você tem tantos tão novo, tantos inimigos, e você acha que é esse o caminho que o Brasil tem que ter, a direita tem que acordar e mostrar realmente os seus valores para que a esquerda não faça o que vem fazendo esses últimos anos? Sidney, se eu disser a você que
nenhum dia a gente sente o frio na barriga, eu estaria mentindo. Todo dia tem aquele friozinho na barriga, né? A gente não sabe o que é que pode vir. Mas uma coisa eu tenho certeza, né? Que aquele que me colocou para essa jornada vai estar comigo está comigo a todo momento. E isso me dá segurança de fazer o que eu venho fazendo, né? Tudo que eu estou passando agora, né? Tudo que eu venho enfrentando é algo que eu entendo que, primeiramente, eu estou numa missão, estou em um propósito, e todo propósito, quando Deus nos coloca, ele tem as suas provações, né? Você não vai subir um degrau sem Deus te preparar num degrau menor antes, né? Tudo que eu vim passando desde quando eu comecei nas ações sociais, lá com 12 anos de idade, hoje eu tenho 29 anos, né? Amanhã eu estou fazendo, trintando aí. Parabéns, show de bola. Vai ter bolo. Pediu bolo aqui. Queria comemorar, mas está em campanha, né? Mas comemora dia 2 de... Vamos parar para comer um pão com manteiga aí na estrada aí. Vamos bater um parabéns com a velhinha. Comemora dia 2. Comemora dia 2 de dia 2, se Deus quiser. Mas eu entendo que todo esse caminho foi uma preparação para o que eu estou vivendo hoje, né? E eu não tenho dúvidas de que é uma missão que Deus me deu. Eu me lembro desde muito pequeno, eu contei aqui, que dentro do Grêmio Estudantil eu passei por poucas e boas, né? Ali eu vi a podridão da política suja mesmo, né? De pessoas, eu vi ali, a gente via por fora a política, muita gente dizendo quem é correto na política não consegue trabalhar. Foi o que eu vi, a primeira experiência disso foi ali no Grêmio Estudantil. Eu estava querendo fazer o bem, fazer o melhor. Graças a Deus a gente conseguiu ter um sucesso, consegui até eleger meu sucessor lá no período, lá com 18 anos de idade, lá no Grêmio. Mas ali eu disse, pô, tô querendo trabalhar, tô querendo ajudar, tô querendo fazer o melhor, e essas entidades que deveriam representar, tá trabalhando contra, né? Ali eu comecei a me familiarizar, e vi boicotes, ameaças de diretor de colégio, passei por isso, né? De pessoas que tinham seus interesses e nós estávamos incomodando, né? E até muito antes disso com as ações sociais, né? Eu chegava em determinados ambientes, não tinha nenhuma pretensão política, o político já queria cooptar, se não cooptasse, lhe perseguia ali. E isso eu vim passando a minha vida toda, até chegar aqui. Com Bahia Direita não foi diferente. Traições, muitas nós tivemos. A de 2018 foi uma das piores, né? A de 2019, uma tal professora que a gente confiou, a gente achou que representaria os nossos anseios. Quando chegou na hora H, ela preferiu dar as mãos para quem trabalhava contrário a tudo aquilo que a gente acreditou e esqueceu todo um eleitorado, todo um reduto que depositou e colocou ela naquela cadeira, né? E ali eu estava decidido eu disse, olha, para mim chega, ninguém mais presta mesmo, vou continuar apoiando o presidente Bolsonaro, a quem já defendo o seu nome desde 2013, né? Eu acompanho sua trajetória, sua coerência e vou fazer a minha parte. Agora, esquece ambiente político, né? Apoiar um político, um partido, me filiar a um partido, esquece. Aquele momento de decepção que a gente tem. Que a gente tem. Que Bolsonaro sofreu muito também com os traidores deles. Muito, né? Em 2020, o Alexandre foi até o nosso candidato a vereador em Salvador, né? Por falta de um partido. Veja só, a gente se candidatou em um partido da base do nosso inimigo, né? Por ter ainda assim um presidente de partido que tinha um bom diálogo conosco. Então, o candidato a prefeito de Salvador, Bruno Reis, né? O partido tinha ali um diálogo com aquela base, né? A gente, por falta de partido, teve que concorrer a essa candidatura, batendo no candidato a prefeito dentro do o partido que era o Democracia Cristã, que estava na base, né? E a gente não teve sucesso, talvez, por conta da legenda. Porque a legenda foi muito bem votada em Salvador, teve uma votação muito expressiva, para uma campanha muito enxuta que a gente fez, repleta de boicotes, né? O próprio cabeça da legenda querendo cortar a candidatura e ainda assim a gente teve sucesso. Então, tudo isso que a gente passou foi uma preparação. Quando chegou no momento que eu disse, que a eleição de Alexandre não deu certo, eu disse, chega, vamos continuar fazendo nossa parte, atrás das câmeras e com o nosso movimento, mas depositar confiança mais em político nenhum. Esse que surge a doutora Raíssa, né? Com aquele vídeo, de forma corajosa, pedindo aqueles medicamentos. Vi ela enfrentando o governador do estado. Guerra sobre guerra. Uma guerra sobre guerra, no momento onde... ali. Exato, um momento onde só tinha mentira, desesperança, tinha muita politicagem, pouco trabalho, poucas ações efetivas. Surgiu a doutora Raíssa, tendo aquela atitude corajosa, né?
fazendo aquele trabalho que eu passei a conhecer depois do tratamento, salvando vidas, e quando ela teve aquela atitude de fazer aquilo, colocando sua vida em risco, seu emprego em risco, como aconteceu, expondo a vida da sua família, eu parei para analisar e disse, ó, essa mulher tem algo diferente. Mesmo se ela ali não ter nenhuma pretensão política. E o trabalho dela, naturalmente, a levou para a política. Foi aí que eu vi. Ali, tive a oportunidade de conviver com ela, o reverendo Geraldo, vi ali seres humanos, de fato, né, que eu acho que o político, antes de ser político, ele tem que ser humano. É o que falta hoje na nossa política. Primeiro, humanos, para depois ser, de fato, uma personalidade política. Né? Eu vejo hoje muito pranchetado, muitas pessoas engessadas, querendo seguir uma linha, um passo a passo pré-determinado, diferentemente do que eu vi em doutora Raíssa. Foi aí que eu disse, ó, ainda assim tem um fio de esperança na política. E a coisa deu tão certo que a gente está aí hoje com esse trabalho, né? Uma pessoa que eu tenho um extremo respeito, uma extrema admiração, né? A gente chama de uma mãezona, né, para todos nós, e foi o que me fez seguir e lançar essa candidatura a deputado estadual, a qual a gente vem concorrendo aí, e o trabalho, graças a Deus, vem dando muito certo, né? Assim, está me surpreendendo. Eu não esperava a gente ter o corpo da nossa candidatura, a candidatura ter ganhado tanto corpo como ganhou, como está aí agora, e estamos muito bem. Eu estou muito confiante na nossa vitória, inclusive agora, no dia 2 de outubro. Perfeito. Eu desejo sucesso a você. E Obrigado. Você está aqui em Juazeiro, literalmente, para não só visitar a população, mas também porque vocês inauguraram até então, o único comitê, literalmente, de Bolsonaro, trazido pela doutora Raíssa. Sim, sim. Pelo doutor Geraldo, Sim. Geraldo Soares, que era o Geraldo da doutora Raíssa, que é o esposo dela, como candidato a deputado federal, e você, que eu vi lá, que você está junto no mesmo comitê que eles. Qual é a sensação, então, de você, hoje, estar participando de um comitê cujo presidente você acompanha desde 2013 e agora vocês estão junto com o João Roma, junto que foi ministro daqui no nosso país, a doutora Raíssa, que foi convidada pelo próprio Bolsonaro para ser candidata a senadora. Então, como é que você se sente, tão jovem, pegar essa galera toda que realmente está mudando o país e você podendo fazer parte dessa mudança como deputado estadual aqui na Bahia? Para mim é um privilégio, né? Eu me sinto honrado, né? Porque, como eu disse, eu entendo tudo, eu vejo tudo com os olhos espirituais, primeiramente, né? Que eu acho que isso aqui é tudo vaidade, como diz a Bíblia. E vendo pelos olhos espirituais tudo, eu estou tendo o privilégio de estar participando do momento que eu chamo de avivamento que o nosso país, que o mundo está vivendo, né? E que o Brasil está sendo esse celeiro de avivamento. Se a gente analisar o Ocidente, onde a gente tem ali o que é que permeia o Ocidente? A filosofia grega, o direito romano e o principal, a fé e a moral cristã, né? Se a gente vê no Ocidente, que é o reduto de tudo isso, o único país, a grande nação, que ainda é a última trincheira para que esses valores não caiam, é o Brasil. A gente tinha os Estados Unidos como referência. O governo Trump caiu, o governo que fazia essa trincheira, né? E aí restou o Brasil de Jair Messias Bolsonaro. Por isso que eu digo que é a seleção das nossas vidas. Porque se o Brasil cair, eu não vejo nenhuma outra nação hoje com o governo capaz de assegurar e fazer frente a esses valores, né? E aqui eu posso elencar diversas questões. O Brasil foi retirado ali dos países do grupo internacional da aliança pró-aborto. Isso já, para mim, já é um grande significado. As alianças estratégicas que o Brasil faz, né, são alianças imparciais que visam ali, de fato, trazer ganhos para a nossa população, trazer benefícios, né? Não alianças ideológicas que tinha como princípio que tinha como função prioritária acordos espúrios por alinhamentos ali de filosofia política totalmente contrários ao que fundamenta a nossa sociedade. A gente viu o acordo de Brasil com Cuba, o dinheiro que era para ser investido através do BNDES para os nossos investidores, para o nosso povo, para ajudar os nossos empreendedores, estava indo para fazer Porto de Mariel numa ditadura onde não existe ali preservação dos direitos humanos,
onde quem quiser pregar a fé é fuzilado no paredão, né? Onde quem quer ter sua liberdade de expressão, falar aqui através de uma câmera, usar um Instagram, um Facebook, é preso, como aconteceu agora, né? De o nosso dinheiro ir para construção de metrô de Caracas, enquanto várias empresas aqui, várias grandes obras destruídas, a malha hidrovia largadas, né? Então, eu estou voltando ao cerne da discussão, eu estou tendo assim, um privilégio, me sentindo-me muito honrado de estar fazendo parte desse momento, né? Perfeito. Um momento onde temos de fato a eleição que vai decidir as nossas vidas, literalmente o futuro do nosso país, né? Se o governo Bolsonaro cair, é esse tipo de gente aí que quer voltar. E eles já disseram que eles não vão voltar para brincadeira. O Haddad não tem 2 dias, falou que essa eleição vai decidir mais que um grupo, né? Vai decidir um regime. Então, eles já disseram para que já estão cantando a pedra, né? O Lula, o próprio Disseu, em outras declarações anteriores, já deixou claro, né? Eles deixaram claro que se eles voltarem não vão cometer o erro que eles cometeram em 13 anos de poder, de não instalar de fato uma ditadura socialista aqui. E qual a consequência disso? Miséria coletiva, como estamos vendo em Cuba. A esquerda e o PT amam tanto a miséria que eles proliferaram lá, né? Mas eu acho que eles estão só esquecendo que aqui não é Cuba e aqui não é Venezuela. Não é Venezuela. Aqui o povo, com certeza, que já mostrou nas ruas que muito grande, não vai deixar isso acontecer facilmente, não. Se Deus quiser. A gente é uma eleição por dia. Por outro lado, a gente fica preocupado, e aqui eu quero agora apimentar um pouquinho a discussão, já que você é advogado, 3 assuntos polêmicos e rápidos. O aparelhamento do Poder Judiciário, conta da propaganda do STF e principalmente do seu ator maior, que é o Alexandre de Moraes. As eleições serem auditáveis, não serem auditáveis, a possibilidade de uma fraude eletrônica e o que está acontecendo. E as benditas empresas de estatísticas que ficam divulgando aí o Datafolha da vida, mesmo contra o Datapovo, contra o Datamoto, contra o Data tudo que tem aí que a gente verifica com nossos próprios olhos. O que é que Diego Castro tem a declarar sobre essas 3 coisas? Aparelhamento judicial, as estatísticas que são promovidas aí de forma absurda, que a gente vê aí uma coisa totalmente diferente, e a situação das eleições, se a gente vai ter realmente eleições limpas ou não. Bom, por aparelhamento judicial, eu vejo que estamos, de fato, em uma juristocracia. Eu não tenho dúvida disso, né? Se você pegar o cenário, eu digo até que internacional, nem na Coreia do Norte, onde a gente tem um exemplo máximo de uma ditadura, você vai ver o que está acontecendo hoje no Brasil. Ainda ali tem uma disfarçatez que o Poder Judiciário transparece debaixo do pano. Debaixo do pano ainda se demonstra... publicamente ainda se demonstra que está fazendo papel judiciário, mas debaixo do pano a gente sabe que não faz nada daquilo. No Brasil não, no Brasil está escancarado. Eu nunca vi, até que se você pegar a história do Brasil, do Poder Judiciário, você nunca vai ver, em nenhum momento da história, você não vai ver isso, o que está acontecendo hoje no país. O Judiciário sendo, ao mesmo tempo, o Ministério Público, o Judiciário sendo, ao mesmo tempo, Poder Legislativo e Poder Executivo. Só falta ser carrasco. Só falta agora dizer, o regime agora é absolutista, aqui somos os imperadores absolutistas, né? Só falta isso agora, né? Porque, de fato, a gente está vivendo nesse cenário. Fato. Quem mais coloca em instabilidade, quem mais coloca em xeque o sistema tripartite de poder e, assim, o Estado Democrático de Direito, que é o Estado Democrático de Direito, é um Estado sob a égide de um sistema jurídico, prioritariamente de uma Constituição, de um ordenamento jurídico, onde ali é a separação dos poderes de suas funções, e o povo exercendo ali a sua cidadania, né? Seus direitos políticos positivos e negativos, principalmente no positivo, no que tange a escolher seus representantes, né? E ali, dentro de toda a sistemática, ele funcionar no sistema de freios e contrapesos, né? A gente não está vendo isso. E quem mais está colocando em xeque isso é o Judiciário. E você falou do Alexandre de Moraes desde lá de 2020, quando ele suspendeu aquela nomeação de ramagem que o presidente Bolsonaro nomeou para a Polícia Federal. Foi ali que começou a criar esse clima de desalinhamento do sistema tripartite de poder.
Nunca antes na história do Brasil você viu o judiciário interferir tanto nas decisões do poder executivo. Eu aqui posso falar de tantos exemplos. O exemplo da pandemia. O sistema de organização política do nosso país é um sistema federativo. O Brasil é uma federação, com a União, os estados e municípios. Eles têm ali uma certa hierarquia. O que Alexandre de Moraes fez, né, e o Supremo legitimou, foi transformar o Brasil de uma federação para uma confederação, dando autonomia igual ao estado, município e União. Eu diria até que mais para estados e municípios do que para a União. Né? O que a gente viu na pandemia foi prefeitos e governadores decretando estado de sítio. Na prática foi isso, saindo do formalismo jurídico. Então, muita gente fala ativismo judicial, ativismo judicial. Isso nem ativismo judicial, é pior, não tem nem o que descrever. Isso é juristocracia mesmo. Porque o ativismo judicial, na sua ideia originária, dentro da filosofia jurídica, se a gente pegar, é aquela ideia do julgador, quando ele se depara com a lacuna, ele tem uma postura um pouco mais proativa. Mas essa postura proativa não significa que ele vá usurpar as competências dos outros poderes. É dele simplesmente fazer a justiça acontecer. E se ele se deparar em uma questão que precisa de uma regulamentação do Congresso ou de uma atuação mais proativa do Poder Executivo através lá da função administrativa do Presidente da República, como eu me refiro aqui ao STF, ele manda, devolve para esses poderes essas funções. O que a gente está vendo é totalmente contrário disso. O que a gente está vendo são juízes que querem ser protagonistas. A função de juiz, até pela inerência do seu trabalho, é uma função que deve ser mais discreta. Totalmente. Não é para estar em frente das câmeras, se aparecendo, que a gente vê hoje muito. Juiz querer ser herói. Juiz da Suprema Corte está discutindo como derrubar um governo fora do Brasil. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha. E quem é o carrasco, quem é o vilão, quem é o ditador, no fim das contas, é o presidente da República. O único que está tentando rodar dentro das quatro linhas. Está tentando rodar dentro das quatro linhas. Né? Me mostre qual foi a atitude autoritária do governo Jair Messias Bolsonaro. É complicado. Ninguém tem como mostrar isso e a esquerda só fica dizendo que ele é autoritário e o judiciário apoiando isso. Apoiando, né? É o que eu digo sempre. Poder judiciário não é sinônimo de justiça. A gente tem que parar com essa ideia, a grande massa tem que tirar essa ideia louca da cabeça. O judiciário é tão suscetível à corrupção assim como todos os outros poderes. São homens, né? Se duvidar, é onde mais acontece. São seres humanos. Não estou aqui afirmando para depois dizer, fake news aí, estou aqui sendo generalista. Existe corrupção no judiciário. Né? O caso da Bahia aqui agora, Operação Faroeste. Faroeste pegou escândalos no judiciário. Né? Então, isso aí é um fato, não é fake news. Não é uma fake news, é uma operação. Exato, um fato. Então, eu vejo que essa questão, esse aparelhamento, ou emparelhamento, como muitos gostam de dizer, do judiciário, atrasa o Brasil. O Brasil só não cresceu mais aos trancos e barrancos, por isso que eu digo, Bolsonaro é um verdadeiro herói. E a mão de Deus está 24 horas sob a cabeça desse homem. Porque aos trancos e barrancos, com ele com o judiciário totalmente contra, com o Congresso ali, o boicotando o tempo todo, ele conseguiu fazer o que fez. Os 2 primeiros anos, com o Rodrigo Maia lá, inclusive. E Alcolumbre, terríveis. E ele conseguiu deixar a nossa nação intacta, estável. Com a economia mais crescente do planeta. Reclamam da... Pô, engraçado, né? Acabou a discussão da gasolina, que a gasolina está autocadiboso, né? Acabou a discussão, né? Que agora baixou, e ninguém diz que é culpa de Bozo. Ninguém se lembra. Ninguém diz que baixou por causa de Bozo. Ninguém se lembra mais. E ninguém diz hoje, na mesma Globo que batia, a gasolina. Vamos lá dizer agora, Globo, que o Brasil hoje tem a gasolina mais barata do mundo. Complicado. Em comparação aos outros países. E aí o meu medo é justamente isso, a gente sabendo disso, o povo sabendo disso, mas aí vem as eleições, urnas, auditagem das urnas, possibilidade ou não, que todo mundo fala que não tem... Não sou eu que estou falando, é a população que está na dúvida. Eu faço parte da população e ainda tenho minhas dúvidas. E aí depois ainda sou tolido, é capaz até de querer derrubar o nosso vídeo por conta desse comentário. Mas vamos lá, solta o voto. Vamos lá, né? Estamos cumprindo a Constituição, liberdade de expressão, né? A segunda questão, que foi essa da transparência eleitoral. Né?
Aí outro absurdo do Poder Judiciário, né, eleitoral, o TSE, ao ponto de um ministro, que é o Alexandre de Moraes, dizer que quem colocasse em risco a confiança e a credibilidade do Poder Judiciário eleitoral poderia ser até preso. Uhum. Olha aqui, olha o nível de juristocracia que chegamos. Quer dizer, você não pode mais criticar, né, e nem indagar e nem cobrar uma maior transparência do sistema eleitoral. Você é obrigado a aceitar o que eles querem. Né? Engraçado, o Barroso que dizia o voto de papel é retrocesso, o voto impresso é retrocesso, o voto impresso é retrocesso, né? Mas quando as urnas eletrônicas que a gente utiliza dá pau, como a gente chama, falha lá no dia da votação, a gente recorre ao quê? Ao voto impresso. Ao voto impresso, ao voto de papel. Inclusive, neste caso, sim, o voto manual impresso. É previsto, inclusive, que se a urna eletrônica falhar, vai para o voto manual. Que é diferente do que a população queria com a impressão do voto. Que é diferente. Exatamente, mas você não tem uma contagem manual. Exatamente. Não tem um documento ali, eu digo que imediato. O que mais me deixa chateado e absurdo é o fato da gente não poder criticar, o fato da gente não poder arguir sequer, perguntar, colocar na dúvida para que eles possam, porque eles são funcionários públicos. Sim, empregados do povo. Alexandre de Moraes e companhia são empregados nossos, porque pagam o salário deles somos nós. Agora, não podemos nem arguir a possibilidade de aumentar a segurança na contagem dos votos, que a gente vai ser preso. Pois é. E aí, voltando tudo, aí uma discussão leva a outra. Assim. Essa é mais uma de tantas atitudes onde a gente nota, né, a juristocracia, né, o quão nocivo está essa postura do judiciário. Né? E me preocupa. O judiciário, né, sendo aí, o que eu falei, o mais preocupante de tudo que eu vi até hoje foi o judiciário fazendo o papel do Ministério Público. Ele, que tem veio com um papel importante no nosso sistema, dentro do sistema do processo penal democrático, que é o sistema acusatório misto, né? O qual a Constituição brasileira adotou, onde separa as figuras de quem investiga, quem acusa e quem julga. Poder de investigação ao Ministério Público, assim como a Polícia Judiciária, aí a Polícia Federal, no caso, e, no caso estadual, a Polícia Civil. Quem acusa, né? O próprio Ministério Público. Quem investiga, como eu falei, a polícia. E quem julga é o judiciário. Né? Então, esse poder de acusar, que é uma promotor natural do Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal tomou para si em determinados momentos, né? Quase que todo momento, do inquérito das fake news, que não tem também nenhum lastro, nenhum fundamento jurídico. Me prove na legislação onde está tipificado o crime de fake news. Não, e pior, você não pode nem provar nada, porque você não consegue ter acesso a nada dos autos. Não consegue ter acesso. Pois é, advogados aí ainda tendo essa prerrogativa. Essa prerrogativa aí de ter acesso aos autos dos seus clientes, né? Tendo essa prerrogativa aí rasgada, como aconteceu no caso da Sarah Winter, né? Por mais discordância que eu tenha da postura dela, mas não se faz isso com os advogados. O inquérito das manifestações antidemocráticas, né, com base na Lei de Segurança Nacional, que até depois foi revogada. Você pega lá os artigos. Milícia digital, como eles estão agora elencando. Onde é que está tipificado milícia digital? O que é milícia digital? Então, são termos generalistas que eles inventam e, a partir desses termos, fazem uma verdadeira armadilha para cercear, curiosamente, todos aqueles que defendem o presidente Bolsonaro. Fica claro que tem aí uma atuação com cunho político partidário, né, com cunho ideológico por parte destes. É inegável dizer isso. A gente não está aqui jogando nenhuma falácia, não está aqui fazendo uma acusação, mas está falando o que está acontecendo no dia a dia. O pior é que tivemos 4 anos para que eles pudessem, até o próprio judiciário, algum juiz que quisesse achar que a lei deveria ser melhorada, apresentar uma proposta para o Congresso Nacional, transformar em lei e aí sim ter uma base jurídica para que esses crimes realmente existissem e pudessem ser punidos. Mas mesmo depois desses 4 anos, quando o Jair Messias Bolsonaro assumiu,
em 2019, ainda assim eles não fizeram isso e continuam na arbitrariedade, que ao nosso ver, no meu ver de leigo, mas no seu ver de profissional, realmente ainda é uma arbitrariedade. E é isso que me deixa preocupado no Brasil, que até que ponto essas arbitrariedades vão chegar. E, inclusive, que se falava antigamente que o pessoal da esquerda estava apoiando, estava aplaudindo, e todo mundo da direita dizia, cuidado que isso vai chegar em vocês. Pois é. E está chegando agora, que a própria esquerda está sofrendo agora com isso. Exatamente, né? A própria esquerda... O que é que acontece, né? A gente tá assim... Nós estamos, de fato, em um momento onde no Brasil não existe mais segurança jurídica. A palavra segurança jurídica no Brasil, né, acabou. Isso atrapalha até a segurança econômica. Econômica, que ninguém vai querer investir em um país onde a lei, o direito positivado não tem estabilidade. Né? Perfeito. Porque quando é o primeiro olhar que o investidor tem em uma nação. Né? Isso indica muito a projeção dos índices de liberdade econômica, é ali o que permeia as notas das agências econômicas a qual as grandes empresas, os grandes empreendimentos se baseiam para estar investindo em uma nação ou não. Olha a repercussão dessa atitude do Poder Judiciário. Isso põe empregos em risco, põe a comida na mesa do cidadão em risco, né? Põe em risco a integridade da nossa soberania, porque um país sem lei é terra de ninguém. Todo mundo faz o que quer. Até a liberdade do ser humano já está sendo colocada em risco. O que mais acontece. O que se veio na pandemia aí de senhoras dentro de uma praça completamente vazia, uma praça toda arborizada, porque ela tinha acabado de fazer a caminhada, sendo presa absurdamente pela guarda municipal daquela cidade. Um absurdo. O que foi que aconteceu, né? Foi o período, já que tocou nesse ponto, Sidney, onde a gente teve uma atuação mais efusiva, né? Agora a gente está sofrendo retaliação por conta disso. Foi o período quando eu vi ali pessoas, o que mais me indignou, a questão do passaporte sanitário, onde eu tive assim uma projeção até no estado da Bahia sobre essa minha atuação. O que mais me indignou foi ver que serviços ao qual nós, cidadãos, bancamos com os nossos tributos e que o Estado devolve ainda muito mal, nos devolve com débito, serviços como a retirada de uma carteira de habilitação, de uma carteira de motorista, o acesso ao saque, o acompanhamento a um paciente, a um ente querido em um hospital, ali o direito a utilizar o transporte intermunicipal, você quer ir de um município ao outro visitar um parente. Quem não tivesse uma porcaria de um pedaço de papel chamado passaporte sanitário, não poderia ter acesso a esses serviços, que é nós mesmos que bancamos, né? E o que é que uma porcaria de um pedaço de papel vai lhe atestar ali naquele momento? Se você pode ou não ser um potencial proliferador do vírus. Perfeito. Não atesta nada. Então, ali foi um ensaio para a ditadura, para ver até que ponto nós, seres humanos, estamos manipuláveis ao sistema, à tirania estatal, para ver o nosso poder de reação. Quando eu vi aquilo, eu não podia ficar calado. Aquilo, para mim, foi o ápice, o absurdo dos absurdos. Foi aí que comecei a entrar com as ações, judicializar, conseguimos muito êxito. Algumas cidades, prefeitos recuaram por conta disso, que a pressão foi tamanha. Conseguimos derrubar alguns. E a nossa briga maior agora é com o governo do Estado, que o governador Rui Costa é um insensível, né? Um picareta, um mau caráter, é isso que ele é, que não tem amor às vidas, fala tanto em defender as vidas, gastou 1 bilhão de propaganda, quase que o dobro que ele gasta proporcionalmente à saúde e à educação. Por quê? Porque o governo do PT é o governo da propaganda, é o governo da mentira, é do faz de conta. O que ele fez na pandemia, para mim, foi o absurdo dos absurdos. Eu cheguei a pegar casos de pessoas que estavam para fazer cirurgia de câncer, operação de câncer, saiu da fila porque não tinha me desculpe o termo, a bosta de um passaporte sanitário. Aí a desculpa inicialmente, é pela vida. Qual é a justificativa do passaporte sanitário? Preservação da vida. E a gente se deparou com um caso desse de preservação da vida e mandou uma pessoa para o corredor da morte que não tinha um pedaço de papel na mão. Você vê a hipocrisia latente. É a hipocrisia. Que de fato ali não é defender. Eu vi pessoas perderem empregos, ficar sem a comida na mesa, seus filhos passar fome, porque não pôde renovar sua carteira de habilitação que não podia entrar no saque da vida.
E aí a pessoa tinha uma comorbidade e não podia tomar a vacina, porque ninguém pode ser obrigado a nada. Tem lá a vacina, eu concordo que todas as armas têm de ser utilizadas, assim como o tratamento da doutora Raíssa, Perfeito. que deu certo, dentro da autonomia médica, que é um direito constitucional que ela tem. Até porque a única coisa que se defendia Assim, era ter o direito de se conseguir se alguma conseguir coisa, alguma fazer coisa. o tratamento, tomar a vacina, dá o Exato. direito em tudo. Você está livre para escolher. Se você quer algo que não pode ser, como o Supremo. É craque, eles são craques, né? Aí eu volto ao STF. São craques em duplo pensar, que é aquilo de você viver com duas crenças antagônicas, só que tudo converge no mesmo sentido, né? Aí eu me remeto à filosofia orwelliana, né? Lá de George Orwell, 1984. O termo duplo pensar que é isso. Né? O que é que eles disseram? A obrigação, a vacinação não é obrigatória, mas é compulsória. Aí eu digo, qual a diferença de obrigatória para compulsória? Tá no mesmo. Querendo enganar Você o povo. sempre querendo enganar o povo, achando que todos nós somos idiotas. Ou seja, para o STF determinou a obrigatoriedade da vacina, o que abriu brecha para que tivéssemos essa escalada tirânica nos estados e nos municípios. Foi o que aconteceu com essa questão aí do passaporte sanitário. Vi pessoas, como eu te falei, perder empregos por conta disso, pessoas passando fome por conta disso, e ali a justificativa descarada. Não, é pela preservação da sua vida. Pela preservação da sua vida. O presidente tanto falou, temos que equilibrar Saúde a saúde com a trabalho, economia, porque a conta vai chegar. A conta vai chegar, a conta vai chegar. Chegou. A galera do fica em casa, a economia vai depois. Aí vem, me desculpe o termo, que isso me indigna muito. Aquela descarada daquela apresentadora, que é esse o termo que tem que usar, do Jornal Fique em casa, Nacional, se puder. disse que nunca falou fica em casa, ela disse se puder. Né? Não foi fica em casa, foi fica em casa se puder. Então, você vê como existe a hipocrisia é grande. uma hipocrisia, eu digo que articulada, né? Como existe todo um conchavo, toda uma, vamos dizer que todo um jogo articulado para, de fato, desaguar em uma questão, controlar a liberdade de cada um de nós. E por que estes são contra o que Jair Bolsonaro vem fazendo, o que o seu governo vem fazendo? Porque o governo é um governo que, de fato, devolveu o Brasil ao seu povo. É um governo que, de fato, preza pelos nossos mais sagrados direitos, os direitos chamados de naturais. Quando a gente viu antes um governo, primeiramente, ter como lema, a filosofia do governo ter como lema Deus em primeiro lugar. A gente nunca presenciou isso na nossa história. E é o que explica muitos dos levantes. Né? E aí, quando você fala isso, que já, eu vou até entrar no próximo tema, porque o Alexandre já está buzinando para você, ele que está na hora de você ir para casa nova. Aquela questão. Nós estamos num país cristão, a maioria do povo brasileiro pensa desse jeito, acredita em algum ente superior. A maioria do povo brasileiro é trabalhadora. A maioria do povo brasileiro é ligada à família. Ou seja, aquele trabalho de se governar para a maioria e de se atender às necessidades da minoria de acordo com cada necessidade é que faz com que Bolsonaro esteja sendo tão ovacionado hoje em dia, e a pesquisa Datapovo, Data Motociata, Data até jet ski agora estou fazendo, entendeu? Mostra pra gente que o povo está com ele. E o outro lado, no caso, a gente não vê nada disso. Por outra forma de pensar, a gente fica preocupado, tal como a preocupação com as urnas, vem a preocupação com o aparelhamento das grandes empresas de pesquisa que nós temos por aí. Sim. E aí, como é que o Diego verifica essa situação de ainda quererem manipular também com essas empresas de pesquisa, ou realmente o ex-presidiário está na frente de Bolsonaro ou está concorrendo com Bolsonaro, ao ponto de nós imaginarmos que ainda exista uma grande parcela da população que não tenha verificado o que aconteceu com o Brasil nos tempos do PT no governo. Será que realmente ainda existe essa grande parcela que o Datafolha, esses institutos de pesquisa que são pagos por aí, estão conseguindo achar, que eu particularmente não consigo enxergar? Ou será que realmente
as pessoas de direitas que apoiam o Bolsonaro estão completamente errados, porque esses institutos de pesquisa estão certos. Quem, na sua opinião, está mais certo? Os olhos do povo ou esses institutos de pesquisa que estão por aí? Sem dúvida, os olhos do povo, né? Eu costumo dizer sempre que o teste de aceitação de um político, o termômetro do político, é sua aceitação na rua. Vamos comparar por onde Bolsonaro passa, como ele é recebido, e por onde o descondenado passa, o Lula, e como é que ele é recebido. Acho que o grande recorte, né, de uma pesquisa está aí. No teste público, enquetes públicas do Google. Estou dizendo que isso é parâmetro concreto de nada, mas são indicadores. Enquetes públicas no Google. Inclusive, enquete da esquerda. Enquetes da própria esquerda. Agora, o mais importante, o teste da rua. Por onde Bolsonaro passa, no menor interior que exista hoje, que Bolsonaro vá, consegue reunir multidões. Uhum. Lula nem com os seus consegue reunir uma quantidade considerável ali de gatos pingados. É isso, está latente a hipocrisia. E aí temos institutos, que aí a gente precisa deixar bem claro isso, que atende interesses políticos partidários e de grupos de mídia, como no caso da Globo, as pesquisas contratadas. Se a gente for ver, todos os institutos ali são institutos onde ou representantes do conselho diretor, ou o presidente, ou o CEO, ou o que é que seja ali, que tem um poder de comando, estão ligados ao PT ou aos partidos da base do presidente Lula. Ou até está sediado no Instituto Lula. Sediado no próprio Instituto Lula, como foi o caso do IPEC, né? Acho que é o antigo Ibope, né? Que é o antigo Ibope, que mudou até de nome para se esconder da vergonha, do vexame que foi em 2018. Então, gente, pesquisa hoje não é mais parâmetro de nada, porque não temos institutos confiáveis. Uhum. A grande prova disso foi em 2020. O número de erros que a gente teve foi gritante. O número de erros, né? 2018 que Bolsonaro, que não ganhava para ninguém, não ganhava para ninguém. 2018, Minas Gerais, um desses institutos que já está dando Lula em primeiro turno, esse mesmo instituto, em 2018, em Minas Gerais, na véspera, na pesquisa da véspera, do sábado, disse que Dilma seria a senadora eleita mais votada de Minas, com mais de 30%. Dilma nem em terceiro ficou. Terminou em quarto com menos de 15%. Então, são institutos como esses daí que estão querendo atestar para você, porque a pesquisa ela tem um objetivo, refletir em um recorte uma determinada opinião. E o que a gente está vendo é totalmente divergente, o que está acontecendo do recorte das ruas. Ou seja, o que nos leva, com todos os seus indícios, né, a dar sinais muito concretos de que são pesquisas compradas, manipuladas, pesquisas que não têm nenhum fio de credibilidade de institutos, que não têm nenhuma credibilidade, afinal, se trocou de nome é porque quer se esconder. Uhum. Né? Tem alguma coisa a esconder, como o caso do IPEC e tantos outros. E são poucos os que realmente têm ali um grau de imparcialidade. Aqui eu destaco o BTG, né? Com todos os seus defeitos, ainda assim um instituto que, se a gente pegar a metodologia da pesquisa e analisar, a gente vai ver que foi um recorte sério. O problema é que ninguém pega, né? O problema é que só pega as informações que saem na mídia. E aí bota, na verdade, cheio de gráfico bonito, com as fotos. Exato, que chamamos de verdade oficial, que aparece na Rede Globo. Né? Que graças a Deus está caindo. Não dá para confiar. Não dá para confiar. Então, mais uma vez, eu acho que esse ano vai ser um ano de enterrar todos os hipócritas na mesma cova. Claro que falam aqui de maneira figurada. Lógico, porque hoje em dia tem que tomar cuidado. Politicamente correto dizer, tá pregando o assassinato dos opositores. Exato. Mas vai ser um ano de enterrar moralmente todos estes numa mesma cova. Mostrar o quão são hipócritas, o quão são mentirosos, o quão são manipuladores, o quão eles são contrários à verdade. Que o que a gente vê no mundo real não é o que está acontecendo no mundo abstrato da Rede Globo e dos institutos de pesquisa. Eu convido a um instituto desse, eu queria ter a oportunidade de pegar na mão, de andar dentro de uma van, quer que seja, de um instituto de pesquisa desse, com esses pesquisadores, né? Para estar ali fazendo a correção. A gente já viu um monte de casos na internet, de pessoal sendo desmascarado na rua, fazendo pesquisa na porta de presídio. Eu até esqueci de contar um caso aqui, um apoiador nosso do Bahia Direita, um membro,
recebeu uma ligação do Instituto de Pesquisa. Aí ele disse, se você é aquela automática, né, digite pesquisa para presidente. Se as eleições fossem hoje, em que você votaria? Digite 1 para não sei quem, 2 para não sei quem, 3. Aí Bolsonaro mandou digitar o número. Né? Aí ele digitou. Aí, segundo a pesquisa lá, dizia que após digitar o número, vamos dizer, sua opinião foi confirmada. Né? Aí ele digitou o número, a ligação caiu. Um outro recebeu a ligação, digitou o número, a ligação caiu. Curiosamente, um outro recebeu essa mesma ligação, foi fazer um teste, vou digitar no meio do Lula. Sua opinião foi confirmada. Muito obrigado por contribuir. Como é que dá para acreditar no instituto desse? Só que isso não se pode nem comentar, que vão dizer que estão inventando de fake news. Fake news, né? Não tem como. Foi um caso real, concreto que aconteceu. Né? Então, é esse cenário que a gente está vivendo. Todo um teatro, o teatro das tesouras, como a gente chama, né? Aliás, nem outra ponta da tesoura tem mais esse ano. Só um lado da tesoura. É o teatro da peixeira, né? Que tem aí uma faca direcionada no nosso pescoço, muito afiada. E se a gente falhar esse ano, esse povo vai cortar nossa cabeça. Então, por isso que a gente não pode falhar nesse ano de 2022. Temos aí pouco mais de 20 dias para as eleições. Né? Temos conservadores, direita brasileira, família brasileira, defensores da liberdade. A rua agora deve ser a nossa casa. A gente tem que mostrar o que a gente fez no 7 de setembro, agora de forma permanente. Exercer a pressão mesmo, para que não tenham nenhum tipo de... para que eles não se sintam à vontade, se tiver algo articulado aí, para colocar em descrédito, para tentar derrubar esse governo, para que eles vejam que, de fato, quem está do lado deles e que o povo vai reagir à sua altura, se necessário for, né? Dentro das 4 linhas da Constituição, para fazer a sua voz ser concretizada nas urnas. Perfeito. Então agora, Diego, para que você possa ir para Casa Nova tranquilo, sem metáforas e sem onomatopeias, porque o pessoal fica só em cima aí de qualquer tipo de coisa que faça. Se apresente mais uma vez para o seu público, venda seu peixe, porque você está em cartaz. Sidney, quero agradecer primeiro a oportunidade, agradecer o cartaz da cidade, o cartaz aí, pelo espaço, né? É sempre bom a gente falar, né, do que a gente pensa, gozar dessa liberdade de expressão que a gente ainda tem, né? Que a gente ainda pode desfrutar, como nos guarda lá a Constituição, e dizer a todos que me assistem que eu estou aqui, né, como candidato a deputado estadual hoje, pelo número 22380, ombreado 22380, né? Estou aí na seleção do presidente Bolsonaro, com a doutora Raíssa, uma heroína, uma guerreira, né? Que eu tenho muito que eu sempre me espelhei, né? desde que a conheci, né? Tenho espelhado essa minha trajetória, né? A sua coragem, a sua garra, o seu cuidado para com o povo, né? O governador João Roma, que é um homem muito inteligente, com extrema capacidade de articulação, de diálogo. Eu admiro muito isso, um cara ponderado, equilibrado, eu não tenho dúvidas que é o governador ideal que o nosso estado precisa nesse momento. E dizer a vocês que estou aqui para continuar defendendo a liberdade do nosso povo. Não estou aqui vestindo uma carapuça para agora aparecer, sou um candidato, vou fazer isso. Eu tenho serviços prestados. Né? Eu quero agora continuar fazendo isso com o poder de uma caneta na mão, que a gente tem muito mais força. E continuar representando esses anseios da nossa sociedade conservadora. Mas como legislador, atentar para a nossa sociedade, né? Sempre buscando guardar, acho que o que de mais importante nós temos, a nossa fé cristã, a nossa liberdade, um bem sagrado que Deus nos deu, que homem nenhum, por nenhum pretexto, pode subverter, pode subjugar, né? A integridade das nossas famílias. A família é algo sagrado, não é à toa que é o primeiro ministério que Deus nos deu, a nossa família, porque se você não souber cuidar de sua casa, não souber administrar sua casa, não tiver um exemplo dentro da sua casa com a sua família, o que você vai fazer fora é, para mim, hipocrisia. Então, a primeira gente é educadora de um ser humano, então a nossa família é algo sagrado. É algo que a gente tem que blindar as 7 chaves. E que o Estado tem que resguardar isso
de maneira nenhuma pode impedir que essa principal instituição da sociedade sofra interferências, principalmente na autonomia do pai e da mãe sobre a educação de seus filhos, né? Acho que é outra questão. Nosso direito de propriedade, em defesa também do nosso direito de propriedade, a propriedade é um elemento indispensável para que um ser humano tenha uma vida digna, para a dignidade da pessoa humana. Tanto que é reconhecido como direito de primeira geração, direito natural, né? Nenhum ser humano pode viver sem ter um teto para morar, viver dignamente, sem ter um teto para morar e sem poder usufruir dos seus bens. Que os seus bens é o reflexo do fruto do suor do seu rosto. Então, o direito de propriedade tem de ser resguardado e todos os outros valores inerentes a isso. Nós estamos aqui, estarei com o meu mandato, com essa meta de resguardar tudo isso. Tem ali 60 projetos reverberados nesses princípios, dentro desses princípios, melhor dizendo. Convido você a conhecer o meu site, www.diegocastroba.com.br. Vocês podem ver lá todas as propostas que nós temos, eu digo que inovadoras algumas, né? E, se Deus permitir, chegar lá, irei fazer a diferença, ser a voz dos conservadores na Assembleia Estadual aqui na Bahia. Muito obrigado a todos. Um abraço, que Deus abençoe. Rede social, além do site? Diego Castro BA Instagram, Diego Castro BA, tudo aí, né? Twitter, Facebook, YouTube, né, Alexandre? Também, tudo Diego Castro BA. Confiram lá, tenho certeza que vocês vão gostar. 22.380, nome de confiança, doutora Raíssa Soares. Show de bola. Diego, parabéns. Obrigado, boa meu sorte. amigo. Muito obrigado. Rogo a Deus que sua Amém. jornada seja muito Amém. exitosa, viu? Muito obrigado. Conte conosco aqui do Cartaz Cidade. Não Amém. só hoje, como sempre. Independente do que acontecer no dia 2 de outubro, porque o futuro a Deus pertence. Verdade. Mas conte conosco sempre aqui. Os canais do Cartaz Cidade estarão sempre abertos para você e para toda a sua equipe. O Alexandre também está de parabéns ali. O cara que realmente está colado com você, a gente percebe que é muito mais do que um assessor, meu amigo. Não, Alexandre é um irmão, né? Alexandre são 10 anos de amizade. Cara que está sendo aí um polivalente nessa campanha 1001, né? Cara que eu digo a você com toda certeza, sem o Alexandre, sem o Miquel, sem o Murilo, eu não chegaria aqui, né? A gente não chega sozinho a lugar nenhum. Com certeza. E esse Alexandre encabeçando e toda a nossa equipe tem sido aí mesmo minha coluna, meus braços, minhas pernas, porque campanha política é algo muito denso. Não só a campanha, mas a caminhada, né? Sim. Passamos por momentos difíceis aí, de boicotes, tentaram dividir o grupo, oferecer oferta a um ou outro, mas a gente tinha um propósito, marchamos em unidade e nós não estamos nessa caminhada por dinheiro, por interesse e por poder. Nós estamos com um projeto mesmo de Bahia e de Brasil. Depois dessa, Alexandre, acho que você vai ter que pagar o almoço para ele, viu? Depois dessa propaganda toda, você no mínimo vai ter que pagar o almoço pro cara. Galera, muito obrigado pela atenção. Esse foi Diego Castro, candidato a deputado estadual pelo PL, o candidato que, segundo todos aqui estamos vendo em Juazeiro, montou o primeiro comitê de Bolsonaro, da doutora Raíssa, de Geraldo Soares aqui em Juazeiro, João Roma aqui em Juazeiro. Então, se vocês quiserem mais informações, seguem ele lá nas redes sociais dele, pega as informações, cobre dele, sai. Não meta só pau em mim, não. Pode também pedir a ele as informações que ele vai dar também a toda a informação. Tem toda a equipe aí para responder a vocês. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, ativar sininho, fazer tudo aquilo que a gente pede para vocês o tempo todo, que é sagrado. Todos nós temos que pedir. E contem conosco sempre, porque a nossa missão do Cartaz Cidade é levar até você a informação para que você possa pensar com seus próprios neurônios. Vamos acabar com as amarras daquela imprensa que quer manipular o seu cérebro. E a gente sabe que você já está limpo disso, você que nos acompanha é um público completamente diferenciado. Conte conosco sempre, estamos aqui para lhe servir. Muito obrigado mais uma vez e com fé em Deus, até o próximo contato.